Olá pessoal, boa tarde, mais uma Ação e Reação, hoje sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2018, calor senegalesco aqui na Baixada Santista, nem ar-condicionado está resolvendo, né? Mas estamos aí trabalhando, vivenciando a cidade, muitos veranistas, muitos turistas conhecendo a nossa Baixada Santista, né? E apreciando as belezas aqui, indo para os nossos museus, para as praias, enfim, né? Isso que nos dá alegria de ter uma cidade, uma região aconchegante, que atende bem os turistas, né? Inflação baixa, volta do crescimento, mas na volta às aulas o cenário é outro. Procon nota diferença de até 167% nos preços de cadernos, livros e lápis, enfim. Lápis. Deixei ligado isso aqui? Beleza, tá aqui. Depois eu falo. Bom, após reclamações, CDHU libera 5 milhões para obras em Cubatão. Bióloga diz que surto de febre amarela crescente no Brasil pode ter relações com a tragédia de Mariana. Playboy tem caso com travestis na cidade e tem o carro queimado. Entre essas e outras notícias, temos aí também a reeleição do Ariovaldo na Santa Casa, né? Ele fez um brilhante trabalho, né? Temos aqui o Dr. Aldo Santos Pinto, que é advogado, também responsável pelo departamento jurídico da nossa querida e grandiosa Santa Casa, né? Também advogado na área civil, criminal, enfim, com seu escritório particular e comentarista aqui. E também o Dr. Écio Lescrec, advogado, também de muito prestígio aqui na região, que foi eleito vice do Conselho da Santa Casa, né? E também comentarista aqui do Ação e Reação, né? Lembrando você que o programa é transmitido agora às 1h15, também com reprise às 23 horas. E com a nossa segunda reprise às 1h da manhã, certo? E que você pode acompanhar o programa, né, pelo www.tvcomsantos.com. Como faz a dona Rita e a dona Joana lá do Rio de Janeiro, o pessoal de Jaboticabal, Botucatu, que acompanha pelo www.tvcomsantos.com. Ou também no sistema 11 da NET ou 8 da Vivo Fibra, né? Lembrando que você pode mandar perguntas, sugestões, perguntas para o doutor Aldo, doutor S, sugestões, indagações, críticas ao programa, pelo zap 99711-5545. Esse WhatsApp é o WhatsApp do programa, né? Às vezes as perguntas chegam às 23 horas, 1h da manhã, elas são respondidas, mas não pelo Dr. S e pelo Dr. Aldo, e sim pelo filete, né? Então não fica uma resposta completa, né? Porque o programa a gente só consegue responder no ao vivo, que é agora, né? Então, e também pode ligar para o programa aqui, né? No 21 38 4677. 21 38 4677. Bom, hoje é um dia ímpar, né? Então vou começar pelo meu amigo, advogado, Dr. Aldo Santos Pinto, que cuida do jurídico da Santa Casa. Tudo bem, Aldo? Boa tarde, Filete. Agradeço o convite. Se alguém duvida que o programa é ao vivo, o telefone mostrou aí que o programa é ao vivo e quem sabe faz ao vivo, só escuta elogios da sua atuação aqui na TV Com. Agradeço também a equipe inteira da TV Com. Entra ano, sai ano, a equipe continua se surpreendendo ou nos surpreendendo cada vez mais, com mais competência, elegância no trato com a gente. Parabéns à equipe da TV Com. E antes de passar a bola para o Dr. Écio Lescrec, eu quero, aproveitando janeiro ainda, desejar um ótimo ano de 2018 para todas as famílias que nos assistem. Écio Lescrec, o homem que é conhecido sobre o amigo, que é amigo do Jacarés da Lagoa. Essa história do Jacarés da Lagoa já contou aqui e tal, mas o amigo do Jacarés. É isso, Écio? O advogado amigo do Jacarés? Bom, boa tarde, Filete, boa tarde a todos os que nos acompanham aqui. Nós já tivemos a oportunidade de estar no primeiro programa do ano, né? Então, aquela nossa desejo que o 2018 fosse um ano próspero, feliz, já foi dado aquela oportunidade. Dizer que é uma satisfação estar de volta hoje, e hoje em companhia do Dr. Aldo Santos Pinto, advogado conceituado da nossa cidade, e que é o responsável jurídico pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Talvez muitos de santistas não saibam, mas a Santa Casa ela foi fundada em 1543. Ela é o primeiro hospital, a primeira Santa Casa das Américas.
Então, quem fundou foi Brás Cubas, que também fundou Santos. E ele ficou como provedor durante 49 anos. Depois que ele faleceu, a Santa Casa ficou com um período de inatividade, até que em 1730, um século depois, ela voltou à atividade. Por quê? Porque na época, o hospital, que chamava Hospital de Todos os Santos, era desvinculado da Irmandade da Santa Casa. E daí, de Todos os Santos, é que saiu a cidade de Santos. Era considerada como Porto de Todos os Santos, em função do hospital, depois ficou Porto de Santos e finalmente Santos. Mas quando o Brás Cubas deixou a provedoria da Santa Casa, onde ficou por 49 anos, ninguém se dispôs a continuar o trabalho, porque além de demasiado serviço que tinha, o provedor arcava com as suas finanças próprias para manter o hospital em atendimento. Depois, em 1730, foi reaberto e ultimamente estamos aí no prédio aqui no bairro de Jabaquara, inaugurado em 1945 com a presença então do presidente Getúlio Vargas, né? E esta semana, por uma chapa que foi apresentada por mim como irmão Remido, o atual provedor, o nosso querido amigo e irmão Ariovaldo Feliciano, foi reconduzido à provedoria, levando agora como vice o Dr. Polaco, que é o procurador-geral da Santa Casa, um advogado também, que venceu na eleição por 18 votos a 8, um outro concorrente, um médico, que também se habilitou para ser candidato a vice-provedoria. Nessa ocasião, antes da eleição do provedor, foi eleita a mesa do Conselho Deliberativo e me pediram para assumir o cargo de vice-presidente no lugar do professor Chico Prado de Oliveira Ribeiro, que há muito tempo já se encontra afastado por questão de doença. E eu dizia que suceder um cargo é uma rotina normal da dinâmica de qualquer entidade. Então não via nenhum problema maior nisso. Agora, substituir o professor Chico Prado já é diferente. Foi reitor da Unisantos. Foi meu professor, inclusive. Então a responsabilidade aí né? se avoluma de uma tal forma que é realmente uma responsabilidade muito grande. Mas temos lá o comando do Elias Jacó, que é o presidente, que também foi reconduzido ao cargo, né? E estamos na Santa Casa há 32 anos. Aldo, como é que você viu essa eleição aí na Santa Casa, né? A recondução do Ariovaldo Feliciano, que realmente, logicamente, que a Santa Casa ainda tem dívidas, porque você não consegue... o único que conseguiu, num espaço tão curto, foi o Palmeiras, que tinha a Crefisa para bancar lá e tal. Então, se você tem uma entidade de porte que consegue bancar, você consegue sair do vermelho. Mas a Santa Casa, que tinha um déficit de 4,5 milhões, 5 milhões por mês, segundo os balanços que eu analisei superficialmente, né? E hoje tem um superávit de 1,5 milhão, 1,7 milhões, né? Quer dizer, já está, né, funcionários recebendo em dia. Eu tenho alguns clientes que são funcionários e eles sempre falam que duvidaram dessa gestão, tal, mas hoje eles recebem em dia, que a Santa Casa está organizada, não sai um remedinho que não seja informado. Então, eles também sentiram essa autoestima profissional melhor, porque recebe em dia, aquele funcionário que de repente dava tal, já não está mais nos quadros, então teve uma valorização profissional também que eu entendo importante, né? Eu vou comentar fazendo traçando um paralelo. Se nós estivéssemos aqui falando de um shopping center aberto ao público, franqueado, proporcionando prazeres, curtições, diversões, muitas pessoas teriam tido acesso a esse empreendimento e já estariam comentando com maior rapidez. Um trabalho dentro de um hospital, como vem sendo feito, com a implementação, com a filosofia empresarial idealizada pelo Dr. Ariovaldo Feliciano, ele agora começa a aparecer. Mas as pessoas que lá trabalham, que lá frequentam, já estão sentindo há um bom tempo as melhorias que estão sendo feitas. Tanto é que não houve concorrente para enfrentá-lo, ou seja, para questionar o trabalho que o provedor está fazendo. O trabalho que o provedor está implementando, juntamente com a mesa administrativa, o Dr. João Domingos Neto, o Dr. Luiz Simões Polaco Filho, com o João Galuzzi Baltazar, com o Queiroz, com o Cacá, enfim, é um trabalho também liderado na sua execução pelo Augusto Capô de Casa, com muito dinamismo,
ele desde o primeiro mês, né, desde o primeiro mês do trabalho do Dr. Ariovaldo, os salários de todos os funcionários foram colocados em dia. Nós estamos falando aí de aproximadamente 4.000 pessoas, né? Logo no primeiro ano, o 13º dos funcionários Santa Casa foi pago em dia até antecipada uma das duas parcelas, o que não ocorria há 20 anos. Então, essas situações que eu estou fazendo questão de frisar aí, são questões tão evidentes que elas são incontestáveis. E existem outras situações do dia a dia, por exemplo, troca de lâmpada por LED, gerando uma economia de 60% na receita, né? As lousas das enfermeiras agora estão sendo substituídas por telas eletrônicas, enfim, são melhorias que estão sendo feitas que trazem confiança para o funcionário e trazem conforto para aqueles que vão lá, que não é um shopping center, é um hospital e precisam se recuperar o quanto antes. Todo esse trabalho já está sendo visto pela sociedade a ponto de a credibilidade, e esse é um grande fator, a credibilidade de uma instituição que não saía dos jornais com as notícias de que fecha, abre, a credibilidade está retornando a ponto de até a flexibilização dos pagamentos de alguns fornecedores estar muito melhor do que muito tempo não se via na Santa Casa. A gente fica contente de poder contar com a Santa Casa atuante, né? Porque todo mundo ou nasceu na Santa Casa ou teve algum parente que foi lá e foi internado, tudo. Então eu acredito que essa gestão está de parabéns. Lógico que muita coisa tem para se avançar, porque realmente o hospital, hoje em dia a medicina, ela evolui muito rápido, os aparelhos são caros, né? Os convênios, tem convênio que não paga, então gira uma expectativa negativa para o hospital, mas eu acredito que o Augusto, com o Écio agora também no conselho, junto com o nosso ex-promotor, o Elias Jacó, eu acho que com o Aldo tomando conta do jurídico, uma pessoa muito esforçada, com outros advogados que tem lá, eu acredito, o Dr. Polaco, enfim, eu acredito que a Santa Casa vai tomar um rumo punjante para o futuro, né? Olha, eu queria ainda adicionar ao que o Dr. Aldo disse. Há 2 anos, o Dr. Ariovaldo me ligou e me disse que estava lançando o nome dele para concorrer ao cargo de provedor da Santa Casa. Eu disse a ele, o Ariovaldo, quanto tempo você está na Santa Casa como irmão? Há uns 2 anos. Eu falei, eu estou há 30. Quantos cargos você ocupou na administração? Nenhum. Eu ocupei todos os cargos, no Conselho Geral, no Conselho Deliberativo, etc. Eu disse a ele, você imagina, por qual razão de uma entidade que tem quase 500 anos de existência, estar agora com um pleito eleitoral previsto e não há ninguém que se interesse, nem do Conselho Deliberativo, nem do Conselho Geral, nem suplentes, nem membros da própria mesa diretora, nem o próprio provedor, que era o Dr. Félix Ballerini, se dispondo a tocar os destinos da Santa Casa. Sabe por quê? Porque a situação é tão difícil da Santa Casa, tão difícil, que se assemelha àquela que ocorreu em 1981. Em 81, a Santa Casa fechou as portas. Ficou em 81 e 82 com as portas fechadas. Ela teve que vender o hospital que era dela, em Cubatão, para poder honrar as dívidas e reabrir as suas portas. Como aconteceu no passado também, muitas vezes. Então, a sina daquele que vier a ocupar a provedoria agora é uma sina difícil. Vai ser ou aquele que vai ser o coveiro a enterrar o hospital, fechar as portas, ou vai ser um redentor. Mas se você se habilita a isso, eu apoio integralmente a sua candidatura, isso há 2 anos atrás. Desde que você assuma comigo o seguinte compromisso. Eu sei que nós estamos atrasados com os empréstimos bancários, dívida, mas o banqueiro tem muito dinheiro, se não está ganhando daqui, ele recebe de lá. Sei que nós estamos também atrasados com os fornecedores, mas fornecedores fornecem para nós, para outros também, né? A gente pode negociar com eles. Sei que nós estamos atrasados com os honorários médicos, isso é muito importante. O hospital depende do médico. O médico é a ferramenta extraordinária do hospital. Sei que estamos atrasados, mas o médico também trabalha para o SUS, trabalha em outros hospitais, tem o seu consultório, etc. Agora, tem uma determinada categoria que parece serviço hospital que depende só do hospital, são os seus funcionários. Esses a gente não pode atrasar um dia sequer. E ali depende de 4.000, 5.000 famílias. Depende. Então o Ariovaldo me disse, não, Écio, você pode ter certeza que se eu for eleito, tinham 3 candidatos à época,
A minha prioridade é colocar o salário dos empregados, dos funcionários da Santa Casa em dia. Ele cumpriu essa tarefa, recuperou a Santa Casa, nós estamos com superávit mensal, por isso eu tive, neste pleito agora, a honra de ser o signatário da inscrição das chapas. Quer dizer, é a primeira vez que faz um membro do Conselho, que é o Parlamento, vamos supor, né, Poder Legislativo, a apresentar a chapa à presidência do Poder Executivo. Quer dizer, mas eu faço isso com honra e dignidade, porque realmente o Ariovaldo me surpreendeu demais, foi uma administração maravilhosa, mesmo os adversários, que ficam aí sempre no mimimi, né, uma expressão que se usa aí a partir do Fernando Henrique Cardoso, né, não tiveram coragem de apresentar um candidato à provedoria, não tiveram. Então, puxa, na outra vez, que dá um prejuízo de 5 milhões por mês, apresentaram 3 candidatos, agora que passou a ter um superávit, não apresenta, por quê? Né? Porque a gestão foi boa e sabe que não vai ganhar. Esse né? é o espelho. Por isso, todo santista deve ficar orgulhoso de ter um hospital que é o primeiro da América Latina. Além disso, a primeira operação cardíaca que foi feita pelo Dr. Arthur Domingos Pinto, era um médico português, conhecido na cidade. Cardíaca foi feita em Santos, um sistema diferente do que outros hospitais faziam. No começo do século passado, o primeiro pavilhão de tuberculose foi feito na Santa Casa, o segundo ela inaugurou lá em Campos de Jordão, os sanatorinhos, que eram da Santa Casa de Santos. Quer dizer, ela tem, assim, não é só o primeiro hospital da América, de todas as Américas. Nos Estados Unidos não tinha nem hospital, em Santos já tinha um hospital. Que coisa extraordinária. Nos Estados Unidos não tinha um hospital, e Santos, a nossa cidade, já tinha Santa Casa. Olha que orgulho que nós devíamos ter pelo nosso hospital, né? Pela nossa cidade. Daqui a pouco nós vamos passar as fotos da festa da Alice, filha do Dr. Aldo, com a Adriane, né? E você que tem filho aí pequeno, né? Tem os participantes do Zoo da Azul também, né? Que é um programa da Discovery. Então nós vamos passar no segundo bloco, eles vão aprontar aqui. Já chegando perguntas, vamos ler no segundo bloco. Aldo, bióloga acredita por estudos que esse surto desenfreado de febre amarela no Brasil tem a ver com a tragédia de Mariana, né? Ou seja, devastamento, ação de mosquitos na região menos rural, ou seja, na região das cidades, por causa da devastação, e aquilo vai vindo, né? Vai pegando os macacos, ser humano, tal. Lembrando que o macaco não é o transmissor, gente, o transmissor é o mosquito. Olha, eu não sou especialista em febre amarela, mas eu, preocupado, perguntei ao Dr. Alex Macedo, que é o diretor técnico da Santa Casa, que é um médico inteligentíssimo, competente, e eu perguntei para ele sobre febre amarela. E ele me disse que nós não devemos ter esse pânico que parece que algumas pessoas estão tendo. Eu perguntei por quê. Ele falou que a febre amarela ela está restrita a áreas que têm muitos sertões e que tem um macaco prego. Nós não temos aqui o vai e vem de pessoas da nossa região para regiões que tenham contato com a existência desse animal. E ainda que um mosquito pique esse animal infectado, é muito pequena a chance de este mosquito conseguir transportar a doença, que só dura 24 horas dentro do mosquito, até um outro ser humano saudável. Ele falou algumas questões sobre uma parte de Minas Gerais, essas regiões em São Paulo que tem parques que têm macacos, né? Mas fora essas áreas, até pelo curtíssimo espaço de tempo em que o mosquito tem, e ainda das poucas chances que o mosquito tem, né, das possibilidades de transportar essa doença, nós não devemos ficar em estado de alerta, como nós estamos percebendo, acabando, nas clínicas particulares não tem as vacinas e as policlínicas também esgotaram o seu estoque. Mas eu, ainda na dúvida, eu perguntei, o senhor, doutor Alex, vacinou as suas filhas? E ele disse, não. Então, de fato, eu fiquei tranquilo com a situação de que nós não estamos numa situação de pânico, de caos, e ainda há um controle sobre essa situação. Essa questão de caos que o Aldo falou, né? Logicamente que se a gente tiver uma pessoa acometida, né, por um mosquito que venha dentro de um caminhão de alguma outra região, né, ou um transporte, né, pode ocorrer, né? Estou sendo meio até futurista, mas a gente tiver uma mortalidade, tudo que eu falar aqui vai cair por terra, né? Mas realmente
eu estive vendo a prefeitura, o Fábio Ferraz, que inclusive faz programa comigo na Rádio Globo, na 102.1, toda segunda-feira de manhã. Então eu tenho esse convívio com o Fábio há 2 anos, né? Já na rádio e tal. Ele me alertou que também não tem esse pânico todo, não é para ter esse pânico todo. Mas eu vi que a prefeitura tem vários pontos. E nós calculamos aqui com o jornalista Guto Brito, né? Os pontos, né? E o número de pessoas que tem que ser vacinadas. Por exemplo, eu fui para a Colômbia em 2015, tomei vacina. Depois eu fui para a China em 2017, tomei a vacina de novo porque eu tinha que ter o atestado internacional. Então eu já não vou tomar. Mas a região tem 457 mil pessoas. Vamos supor, tem aquelas pessoas com doenças graves que não vão tomar vacina e tal. Mas acima de 60 anos não é recomendado. Não é recomendado, isso como é bem lembrado. Mas eu digo, por exemplo, minha mãe teve 80 e tomou quando eu fui tomar. Quando eu fui tomar para a China, minha mãe tem 83, ela tinha 82, ela tomou também comigo. Então, né, aquela coisa, ela se sentiu forte, foi lá e tomou. Então, é aquela coisa. Se nós temos 300 mil pessoas para tomar vacina e nós calculamos os postos que vão ter horário na ponta da praia noturno, a pessoa tem que vacinar 14 pessoas, parece que é 140 pessoas, deixa eu lembrar aqui. São 140 pessoas por hora, seriam 3 pessoas por minuto, o que é impossível, né? Você tem que ver qual a região que vai dar, você tem que passar um alquinho, conversar com a pessoa, fazer uma carteirinha, né? Porque a pessoa tem que estar com aquele documento, tem que formar o nome da pessoa, RG, tudo. Tem um atendimento, é todo um protocolo, né? Perguntar se ela está com... A pessoa passa a mão na fila, às vezes, vendo outra pessoa tomar vacina, o enfermeiro tem que deslocar. Não é só vacinar, tu está vacinando o cachorrinho do Dr. Écio lá, mas entrou uma emergência lá. O meu irmão está com outra emergência, eu tenho que correr para a emergência. Não é aquele trabalho do dia a dia. O Auro está lá na Santa Casa fazendo a rotina. Mas chega uma liminar, chega uma coisa, então chega as intercorrências também. Então você vê, se todo mundo for não dá, né? Então assim, é uma coisa que a gente tem que distribuir, porque mesmo a prefeitura querendo fazer um trabalho bem feito, vão gerar filas, porque o número de pessoas, com o número de vacinas, com o horário que é destinado, você não consegue. Esse é um cálculo que a gente faz numa clínica. Pô, sábado de manhã é cheio, então se vai 20 pessoas, se tiver um médico só, ele vai ter que ter em 4 horas de manhã, ele vai ter que ter uma pessoa, 20 pessoas em 4 horas, vão ser 5 por hora. É meio complicado, 5 por hora, né? Depende, você pode atender, se for 5 vacinas, mas se for 5 emergências, você perdeu a manhã toda. Então tem que ter esse cálculo, né? E a bióloga aqui, doutor Écio, a bióloga da Fiocruz, uma entidade reconhecida internacionalmente, Márcia Chame, ela tem como hipótese que o ponto de partida da localização foram as cidades mineiras, que tiveram a maior parte da doença, porque estão próxima ao Rio Doce, onde rompeu a barragem de Fundão, e o que aconteceu? Tinha macacos lá que sentiram o impacto inicial, e o estresse desses desastres, com o desequilíbrio ambiental, a falta de alimento, tornam as pessoas mais suscetíveis a doenças, e inclusive a febre amarela, ou seja, teve um desgaste das pessoas que perderam casa, estresse, familiares, desmatamento, os mosquitos não tinham por onde sair, eles saíram para as cidades, e começaram tal, e os macacos foram que começaram a ter os sintomas, e aí começou tudo lá. Então eu acho que esse desastre ambiental foi o que causou esse desequilíbrio na febre amarela do Brasil. Olha, eu não estou habilitado para contestar a opinião técnica de uma bióloga, né? Ela, por certo, deve ter fundamentado as suas razões em estudos que ela elaborou, e são bastante coerentes. Eu acho que realmente na zona da Mata Mineira e tal, que sofreu o impacto aí desse problema que ocorreu lá com a barragem, deve ter propiciado. Agora a gente fala muito assim, está culpando muita gente culpa o macaco, eu não quero chegar perto do macaco, né? Coitado do macaco, que ele tem que ficar com a história, né? O macaco ele é até um filtro, porque você vê no macaco doente, começou a morrer muito macaco, morreu por quê? Aí você, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Então o macaco ele até... É um alarme. É um alarme, e as pessoas estão culpando o pobre do macaco, né? Pois é, então o coitado do macaco, ele perdeu o habitat natural dele, normal dele, teve que ficar à mercê de ser o primeiro para-raio assim, da infecção, né, porque vem em cima dele. Ninguém cuidou dele, deu vacina para os macacos, né? Está todo mundo preocupado em vacinar o ser humano e deixa o macaquinho lá morrendo, coitado. Bom, eu interpreto o seguinte, olha... Mas os macacos também
dos macacos bem cuidados também devem tomar, né? Não sei se essa vacina é compatível, né? Mas assim... Mas se são silvestres, como vão pegar? Não, silvestres não vão pegar, mas macaco que o cara tem domiciliar, um grande problema. Né? Eu vi uma reportagem... Eu vi uma reportagem, né? Agora, na internet está saindo... Eu já disse nesse programa, teve um escritor chamado Humberto Eco, né? Escreveu Em Nome da Rosa, ele faleceu faz uns 4, 5 anos, ele disse assim: a internet é o paraíso dos imbecis. Por quê? O camarada escreve qualquer coisa lá e acabou, né? Então tem circulado muito na internet, a gente tem que filtrar muito isso, né? Sim. Se é verdade, se não é. Eu falo que existe uma né, epidemia, que estão escondendo coisas, né? Aí pessoas que estão morrendo, não sei aonde, aqui no Guilherme, no Guilherme Alba, no Santa Casa, espalham essas notícias e tal, e não há assim uma fonte de segura de informes. O que eu ouvi um especialista dizer no Globo News, né, é que essa vacina é feita com vírus vivos, né? Ou seja, o vírus ainda está vivo, apenas enfraquecido. Então, quando ele encontra os anticorpos humanos, ele cai, ele padece porque ele não tem força para... Ele é ativado. Então, Só que algumas pessoas, você é médico, você... Mas você tem reação, lógico, é evidente. Algumas pessoas têm, por exemplo, uma baixa imunidade porque estão fazendo tratamento de quimioterapia, com radioisótopos, tomando remédio contra HIV, né, contra tal. Tem uma baixa imunidade. Essas pessoas, se elas são, digamos, vacinadas, de repente o organismo dela não encontra resistência para se impor sobre o vírus enfraquecido da febre amarela, né? E isso pode gerar realmente um efeito ao contrário, que a pessoa vai lá para procurar uma solução para um problema e acaba ela se contaminando, né? Ela se contaminando de uma forma voluntária, mesmo ou mal informada. Por isso tem uma avaliação médica que deve preceder esse tipo Não é todo mundo correr para a fila para ser vacinado se não está em chamado grupo de risco, não viaja para áreas rurais, que não tem contato com outras possibilidades de pessoas que já tenham sido acometidas dessa enfermidade, né? Não deve se apressar, não deve se levar como se fosse uma histeria coletiva, né? Eu me lembro que na Segunda Guerra Mundial, quando estavam lançando bombas em Londres, né, as crianças nasciam na maternidade já enfiavam dentro de um traje de astronauta, quer dizer, porque imaginavam que iam jogar a bomba com gás mostarda e tal, as criancinhas, o único que ia sobreviver era com aquele vestido de astronauta, quer dizer, né? Aquilo era uma histeria coletiva, nunca aconteceu, mas são coisas que nós temos que tomar cuidado, mal comparando esse exemplo, é só citando, né? Temos que analisar isso friamente. Nós já enfrentamos situações como o Zika anteriormente, antes enfrentamos outra chikungunya, outras também quase que, digamos assim, o coletivo, né, da nossa civilização interpretou que aquilo era uma coisa que ia virulizar todos, né? Que eles vão transformar todo mundo em doente, né? Não, são ciclos. Outros até disseram que o vírus ali que não causava microcefalia, né? Que aquilo foi um remédio dado no norte, nordeste. Isso na internet, né? Norte, nordeste com validade vencida, porque em outros lugares em que as pessoas tinham microencefalia, não tinha Zika, né? Então, problema genético, então nós temos que analisar muito bem, com cuidado. Foi bom você ter colocado esse assunto em pauta, porque hoje o assunto do dia é a febre amarela. Então, o doutor Aldo disse com muita propriedade, o doutor Alex é o diretor técnico lá da Santa Casa, um pneumologista, um homem, ele próprio, o Aldo fez a pergunta: o senhor vacinou suas crianças? Não. Por quê? Porque eles, num entendimento técnico, médico, as crianças deles não estão situadas naquela idade, naquele grupo de risco. Porque a vacina é um vírus vivo, né? Então é diferente da vacina de raiva da prefeitura e do veterinário. A vacina do veterinário é vírus morto, né? Então ela não produz uma reação tão grande no animal, né? Só vai com o pudozinho lá, pequenininho, Yorkshire e tal, pastor alemão, fila, tal, mas vai vacinar e a reação vacinal é pequena, né? Você joga como o Wes falou, você joga os vírus mortos, ele vai produzir uma reação do teu organismo, os teus anticorpos vão produzir uma resposta. Mas a resposta dos vírus mortos é de apenas 1 ano. Então o Aldo tem que levar o pitbull dele lá todo ano para vacinar. Pum, pum. Por quê? Porque a resposta é pequena. Essa vacina que dura 10 anos, dura a vida toda quando é dose certa, 8 anos, 7 anos, tal. Essa, porque é dose fracionada, que eles dizem que dura 7 anos, tal.
essa dose é vírus vivo. Então ele ativa o teu organismo muito mais, porque o teu organismo fala, nossa, esse aí vai me matar. Só que quando o organismo chega para fazer defesa, ele vê que é vivo, mas está sem as perninhas. Então não consegue fazer o efeito que o organismo pensou que fazia. Mas por a reação do organismo ser muito mais preocupante, o alarme também é maior, né? Se você souber que sua casa vai ser roubada por 2 garotos da rua, você põe lá uma tranca. Mas ó, sua casa vai ser roubada por uma gangue, aí você aparelha melhor. Então é como o organismo faz isso. Ele faz um aparelhamento melhor quando é vírus vivo. Mas também a reação é maior. Ou seja, vírus morto, reação menor. Vírus vivo, reação muito maior e mais durabilidade da imunidade também, porque ele afeta mais o seu organismo. Então não existe vacina de vírus morto, Écio, que possa durar 8 anos, 10 anos ou a vida toda. Só o vírus vivo, entendeu, Aldo? Que vai durar essa propriedade. Por isso que a reação, diz que a mulher morreu na fila e tal. Mas também é aquilo, tem que ser analisado. Quantas pessoas tomaram a vacina? 50 mil? 100 mil? Às vezes a mulher estava com pressão alta, ela tinha problema e já ia ter um infarto. Então, foi lá, tomou vacina e acabou sendo acometida por um problema que não é decorrente da vacina. Então temos que analisar isso, né? Com muita tranquilidade. Nós vamos ao rápido break, já voltamos aí com as fotos da festa do Dr. Aldo e com outros assuntos para discutir aí. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13-2138-4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13-2138-4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no Ação em Reação, segundo bloco. Hoje é sexta-feira, calor enorme. Parabéns à Praia Grande, 51 anos. Praia Grande que vem crescendo. E dizem que daqui a uns anos Praia Grande vai ser o maior número populacional da região da Baixada Santista, né? Praia Grande que cresce a cada ano com veranistas, turistas e tal, né? Uma coisa que me chateia um pouco na Baixada é que a gente viaja para as Serras Gaúchas. Você quer viajar, você vai numa agência de turismo. O que você me oferece no Sul? Ah, Serras Gaúchas, Porto Alegre e tal. Se eu quero ir para o Nordeste, já está oferecendo lá Lagoas, está oferecendo Sergipe, está oferecendo o Bahia, enfim. E você vai nesses lugares, não está oferecendo a Baixada Santista. Eu acho que já está na hora da gente estar nesse mercado do turismo, né? Por exemplo, Baixada Santista, Museu Pelé, Museu dos Santos, Vila Belmiro, praias, São Vicente, nós temos o Mosteiro, nós temos a Ilha Porchá, que é maravilhosa, nós temos o Porto, nós temos agora, que começa hoje, aquele espetáculo, que é o maior espetáculo do mundo, Encenação de São Vicente, obrigado. Temos as usinas as ruínas lá em Peruíbe, temos as praias maravilhosas do Guarujá, Itaém, Mongaguá, Cubatão, temos também a parte industrial, né? Como as indústrias chegaram no Brasil e tal. Então a gente já podia estar nesse trilho do turismo, né? Então acho que os secretários tinham que se cotizar, porque é uma coisa que eu sempre vejo, que nós não temos propaganda, então a gente tem muito veranista, turista de São Paulo que vem para cá, tudo, do interior, que quer morar em Santos quando aposentar, aquela coisa toda. Mas a gente não pega muito turistas do Brasil por agência de turismo. Eu acho que agora já temos bons hotéis aqui, podemos trabalhar com isso, né? Bom, Uriel Vilas Boas pergunta aqui, deve ser Uriel Vilas Boas, por que não cobrar dos deputados federais da região, Éncio, um empenho na criação de uma lei que trouxesse verbas obrigatórias para as Santa Casas? Está aqui a pergunta do Uriel Vilas Boas. Uriel, companheiro Uriel, né? Também colega, advogado, líder sindicalista, homem de muita atuação aqui na nossa cidade e região. De fato, teria que ser assim. Eu me recordo quando o Justo era prefeito, e aí sempre me dizem, você é jurássico, você vai buscar coisas do passado. Claro, o passado às vezes se reproduz, se coloca na agenda do dia também. Diziam que a Serra do Mar ia cair, que a Ilha Barnabé ia explodir, que aqui tinha um surto de vibrão colérico, e isso espantava todo mundo, do turista de boa renda para a Baixada Santista, né? Eu estou me referindo ao fato de o Filete ter se referido aqui aos turistas, né? Que a nossa cidade não tem, assim, nossa região, atrativos perante essas agências de turismo, né? E então, existe um órgão do Estado, era o FUMEST naquela época,
que fazia com que todas as obras fossem destinadas às cidades hidrominerais, instâncias climatéricas, e deixavam o turista de baixa renda aqui para a nossa região. Então você vinha aqui, vinha trazer sua comida, eles chamavam até de farofeiro, né? Vinham em um ônibus ou de aluguel, ficavam na praia, já traziam sua bebida, quer dizer, na verdade não traziam nada de nenhuma vantagem financeira para a nossa região, a cidade e região. Eles já traziam tudo de onde vinham. E aí nós tivemos que fazer uma luta muito grande naquela época. A Ilha Barnabé não explodiu coisa nenhuma, a Serra do Mar também não caiu, o vibrião colérico, o Justo teve até que nunca entrou na água, teve que ir na praia dizer, eu estou vindo na água para dizer que não tem vibrião colérico aqui. Isso para entender que a população ficasse mais tranquilizada, né? Não ficasse vitimada assim. O jacaré da Lagoa não morde, não é isso? Não tem isso? O jacaré bonzinho lá, essa né? É outra história. Mas eu acho que realmente nós devíamos fazer o empenho dos deputados da nossa região, não é só da região, não, de todo o estado e até do Brasil, porque se nós temos aqui o primeiro hospital das Américas, por que não temos deputados na nossa Câmara Federal que possam ser autores de projetos que destinem verbas para que mantenham, ainda que seja o nosso hospital igual, melhor, pior, igual que outros de São Paulo e de outras regiões, mas ninguém vai tirar da nossa Santa Casa esse título de ser o primeiro hospital das Américas. Então, podem tirar o nosso paciente, podem levar para São Paulo, alguns desenham a serra. Não, o melhor hospital é a serra, sobe a serra e tal. Né? Mas ninguém pode tirar da história, isso está cravado na história. Né? Esse nosso título, esse troféu, né? Que está lá em cima, no maior dos altares, né? De ter sido o primeiro hospital das Américas. Então, era todo aquele brasileiro que valoriza as coisas que tem, deve valorizar também, não é porque é em Santos, não, podia ser em São Paulo, podia ser numa cidade do interior, podia ser no norte, no nordeste, é o primeiro hospital da América, então vamos valorizar, vamos pedir aos nossos deputados que viabilizem através de uma ação legislativa a possibilidade de a gente estar sempre, de alguma forma, socorrendo essa nossa glória, que é o primeiro hospital das Américas, que é a nossa Santa Casa. Aldo Rui, da Ponta da Praia, ele parabeniza o Écio, o Erovaldo, e ele pergunta para você como é que está a demanda do jurídico. Eu não sei se ele vai pôr a demanda do jurídico da Santa Casa, se as ações são mais trabalhistas, civil, não sei se o Aldo pode comentar isso, mas pode dar uma geral, né? Não, é óbvio que eu não vou comentar esse assunto, mas com certeza eu vou aqui elogiar o corpo jurídico da Santa Casa, que se empenha em muitas questões administrativas, dando suporte ao trabalho que o Dr. Ariovaldo vem fazendo, dando suporte à mesa administrativa, com orientações importantes, porque algumas pessoas, por exemplo, não sabem que existem regras para se lidar com o poder público, né? E muitas vezes o poder público, não vou dizer qual é a prefeitura, mas é o poder público de modo geral, ele transfere para a Santa Casa toda a responsabilidade de um atendimento médico. Todos sabem, por exemplo, que a tabela SUS ela está defasada há muito tempo. Ainda que a Santa Casa realize um tratamento médico hospitalar e tenha depois um respaldo do SUS, esse respaldo está defasado. E ainda defasado alguns procedimentos que o médico tem que fazer, porque não existe um protocolo rígido daquilo que vai acontecer com o paciente está lá sendo operado, por exemplo, e surgem algumas situações decorrentes inerentes àquela operação, e esses procedimentos posteriores não são remunerados pelo SUS. Então, o que eu posso dizer é que o corpo jurídico da Santa Casa dá todo o respaldo à administração para que essas relações com os entes públicos sejam de tal maneira que não deixe tão somente o prejuízo para a Santa Casa. A dona Vilma, aqui do Estuário, ela pergunta, então, Filete, é para tomar a vacina ou não é? Falei, veja bem, a minha área é medicina veterinária. Eu acho que é para tomar vacina sim, mas sem apavoro. Eu vi ontem lá em Osasco, uma mulher que chegou 7 horas da noite na fila, varou a noite para tomar a vacina, para ser submetida à aplicação às 8 horas da manhã. Você acha que uma pessoa que não dormiu bem à noite, que dormiu na rua, ela tem condição imunológica de tomar uma vacina? Eu pergunto, quem perde um ente querido no dia tem condição de tomar vacina? Quem está com problema grave tem condição de tomar vacina? Então aquilo é uma agressão ao organismo, que vai produzir benefícios no futuro. Mas eu acho que quem tem um problema de saúde,
ou quem está vivendo um problema grave, que mexe com a questão psicológica, uma perda, uma situação financeira muito ruim e tal, deve esperar melhorar a situação para tomar uma vacina, né? Então, acredito que se eu sou médico de um hospital e eu vejo aquela fila, eu falo, distribuam senhas, todo mundo vai para casa dormir, se alimentar, eu quero todo mundo alimentado aqui amanhã com as senhas. Eu não deixaria ficar aquela fila. Eu acho que o médico, eu sei, de repente no outro dia formar outra fila tal, mas realmente o cara deu uma pessoa que é normal, deu um responsável, deixar uma fila, varar uma noite para tomar uma vacina, falar, mas que imunização vocês vão ter que vocês não dormiram? Então acredito que deva existir um bom senso e a senhora pegar um horário que esteja mais tranquilo para a senhora, tal, tentar ver se a Prefeitura de Santos vai fazer senha, como é que vai fazer, poderiam fazer por letras, eu não sei, hoje é o dia do A, o dia do B, não sei como é que poderia ser feito, porque realmente a Prefeitura está se esforçando, o governo do Estado também, até reduzir a dose e tal, mas só que é muita gente para um curto espaço de tempo, né? Então realmente vão ter filas, né? Você tem uma pergunta para você aqui, uma pessoa quer que é sobre o PROCON, né? Falou que no começo do programa eu falei sobre inflação baixa, retomada de crescimento, e a dona Júlia está perguntando aqui o que você acha desse problema de até 167% a diferença de material escolar. Não é muita coisa? A OAB, Júlia. A OAB, dona Júlia, a Ordem dos Advogados do Brasil anda colocando na internet uma lista de materiais escolares cuja exigência por parte dos estabelecimentos de ensino não é necessária a exigência. Então, existe uma porção de coisas, itens, tal. O que acontece? Quando você se refere, por exemplo, só com uma inflação baixa. Mas por que estamos com uma inflação baixa? Porque a economia está crescendo muito e a demanda é menor. A economia tem demonstrado sinais de crescimento, mas são sinais tímidos ainda de crescimento, né? Então, por que a inflação? Porque, a meu ver, que não vale muito, mas ao ver de especialistas e economistas, a inflação baixa e caindo se deve à ausência do consumo, ou seja, o cidadão deixa de comprar, o comerciante que coloca um produto na prateleira por um preço, passa uma semana aquele produto continua lá, passa mais uma semana continua lá, e ele é obrigado, então, a diminuir o preço, porque senão vai passar a data de validade e não vai conseguir vender o produto. Essa é a questão. Então, agora, por exemplo, maus comerciantes, poucos, né? Eu suponho que sejam poucos, aproveitam esta ocasião que é o retorno das aulas escolares e a compra de material, para tentar jogar o preço dos seus produtos lá em cima. Que meu conselho, já que a senhora, a nossa telespectador assim solicita, é de que façam o que todo mundo deve fazer mesmo, ou seja, procure sempre variar, procure verificar primeiro se o produto realmente, se o material escolar é de fato exigido legalmente. Segundo, se esse preço é compatível com o preço de mercado, porque como nós estamos numa economia ainda recessiva, quem faz o preço de mercado é o consumidor. Se ele deixar de comprar, o comerciante é obrigado a diminuir o preço, já que essa é a chamada lei de mercado, é a lei da oferta e da procura, né? Então, lá o comerciante apresenta um produto com preço lá em cima e imagina que vai vender. Uns talvez assim, mais desatentos vão lá e compram, mas os outros, se eles se retraírem um pouco, o que vai acontecer? O preço vai cair, naturalmente vai cair, porque depois que passar o período de venda de material escolar, o comerciante vai ficar aquilo em estoque. Não, ele é obrigado a desovar aquilo, e aí ele vai, chamada hora da xepa, né, vender por preço lá embaixo. Então, o meu conselho é que se faça, primeiro, uma análise de se esses materiais são realmente os exigidos, porque há muita coisa supérflua na questão. E segundo, fazer uma pesquisa de mercado, procurar em lojas, né, essa aqui está onde é mais barato e tal, e não comprar logo de início, né, que eu tenho certeza que esses preços que estão abusivos vão cair um patamar mais normal dentro da nossa realidade. Do presidente Luiz Inácio Lula ser julgado, né, em Porto Alegre, né, muito aguardado, né, a senadora Gleice Hoffmann falou que vai ter ataques, morte, não sentido assim, né, se o Lula for condenado, que vão haver rebeliões e tal, né, mas eu entendo que, pelo que eu leio, que o Lula não vai sair dali preso, né,
que se der um 2-1 ele pode recorrer, se der um 3-0 tem os agravos, e pode ser que depois 2-3, 4 dias se ele perder os agravos. Você entende dessa maneira ou como você tem uma larga experiência, o Écio, nessa questão, que ele pode sair de lá preso? Porque pelo entendimento de um leigo como eu, que apenas lê, eu entendo que ele não vai, que ele ainda tem os recursos, mesmo sendo condenado por 3-0, ainda tem os recursos para que adiariam em alguns dias essa condenação. A ideia é de que o resultado, caso a sentença seja confirmada, a sentença condenatória seja confirmada, leve o presidente de imediato à prisão, não existe, né? Isso aí nós temos que afastar, porque a sentença certamente sofrerá ataque. Você falou em nome de alguns recursos, mas o primeiro deles certamente será o recurso de embargo de declaração, certamente eu já estou antevendo que terá... Se fosse uma pessoa normal, Aldo, se você tivesse defendendo um trabalhador que tivesse se metido nesse esquema... O processo ele também teria, ele não sairia preso? Ou porque é o Lula? Não. O processo tem esse rito, e certamente os embargos de declaração serão apresentados. Haverá, com certeza, contradições ou omissões a serem esclarecidas para evitar que um julgamento de tamanha importância como esse fique sem os esclarecimentos necessários. Então, já estou antevendo que, caso ocorra uma sentença, ou, na verdade, um acórdão pelo tribunal, confirmando a sentença condenatória de primeira instância, esse acórdão, essa decisão, será enfrentada por embargo de declaração para sanar, eventualmente, dúvidas. É o próprio colegiado que irá julgar. Então, esses mesmos 3 que vai, se der um 2-1, 3-0... Os embargos de declaração, sim. Então, não existe a questão de... Até aquele que torce para que o Lula seja preso, não cria a expectativa de que, em sendo mantida a decisão condenatória, de imediato ela se transformará em prisão, porque isso não ocorrerá. Se ocorrer, aí sim será um ponto absolutamente fora da curva e que deverá então ser analisado até pela Corregedoria da Justiça. O Lula tem todo o direito de defesa, né? Daqui a pouco, se você puder, Gi, passar as fotos aí pra gente, né? Queria também mandar um abraço para a Thaís, para o Reale, para a Gisele, para a Vitória, que foi citada aqui pelo Aldo, né, e pelo Écio, né, para a Thaís, para a Amanda, que está de folga, e também para a Joana do Café, Dona Joana, que são as pessoas que trabalham aqui na TV Com, né, para o Will, para a Cris, para a Daiane, que estão em outro setor, mas também fazem parte da nossa casa aqui, sempre vê o programa, né, e também para o Maninho, que era o nosso porteiro aqui. Maninho, quando eu montar meu hospital, já é hospital, mas quando meu hospital você sai do jeito que quer, eu vou colocar você para trabalhar para mim lá, que eu gosto muito de você. Você não está aqui colaborando aí na portaria, mas você em breve vou arrumar outro emprego para você, tá? E quando tiver as fotos a gente coloca, né? Foi a festa aí tá a festa da Alice, né? Filha do Aldo, da Adriane, o Aldo aí, estava presente o Écio Lescrec, Ariovaldo. Comenta aí, Aldo. Os netos do Écio Lescrec. Netos do Écio Lescrec? Os netos do Écio Lescrec estavam lá, todos, estavam lá. Bacana. O Tucutuco, o Samuel, estava a Vitória, a Bruna. Esteve um até que nem nasceu ainda. É verdade. Está no ventre da minha filha. E a esposa do Aldo também está gestante. Eduardo, também. aproveitando que você está expondo isso, é uma questão bem pessoal minha, mas eu fico contente com essa demonstração das fotos, pelo seguinte: a televisão brasileira, ela cada vez mais dá ibope para programas tão depreciativos à família, que eu achei importante você mostrar. E aí estão 3 atores mirins do SBT e da Discovery Channel, que fazem um programa belíssimo chamado Zou da Azul. Está aí o Eric, a Bela Fernandes e a Duda Pimenta. Eu nem sabia do tamanho do sucesso que eles fazem com a criançada. A minha filha e todos aqueles que estavam lá, os amiguinhos dela, os netos do Dr. Era surpresa? Sua filha não sabia? Por questão contratual, ninguém sabia disso. Não podia divulgar isso antes. É uma exigência que os atores fazem. Mas eu achei muito positiva a reação das crianças que lá estiveram, porque mostra o quanto é importante esse mundo lúdico das crianças, né? E enquanto a criança vive e acredita nesse mundo lúdico, acho que nós temos que preservar e incentivar, porque no momento em que a realidade chegar, o discernimento de todas as coisas chegar, esse mundo lúdico vai ficando um pouco de lado. E enquanto você trabalha esse mundo lúdico da criança, traz a criança para você, você não deixa que uma outra pessoa estranha, inimigo,
com outras ideias, com outras intenções, se aproxime da tua Qual foi a reação da tua filho. filha quando viu esses personagens da TV, que eles trabalham num zoológico, né, que ela tem um zoológico? Como é que foi essa questão aí? Até hoje ela comenta com as amiguinhas dela da escola, como se fossem realmente amigos muito próximos e que logo, logo estão marcando para ir à praia. Então, é muito bacana ver a reação, ver a emoção que as crianças, para mim, realmente inesperada, tiveram no dia. Quer dizer, até para não ter tumulto de crianças na porta tal, você a questão contratual não impede. Depois pode divulgar as imagens e tal. Isso. Estamos chegando no final do programa, né? Queria parabenizar você pela mais uma eleição na Santa Casa, que você, o Ariovaldo, o Aldo, o Augusto e todos, o Dr. Polac, que é meu irmão lá no Conselho dos Santos também, que todos vocês tenham um sucesso e mais 2 anos de jornada, é isso? Bom, eu queria ainda com relação ao Aldo dizer o seguinte, os índios têm um provérbio que diz assim, aos sábios as ideias, aos anciãos a história, aos adultos as aldeias e às crianças o universo. Então o universo é das crianças. Que bacana. Então eu fiquei muito feliz de ser participante também do aniversário da Alicinha, né? E quanto ao aspecto da eleição, lá foi... Essas 2 semanas foram semanas de glórias, né, para a Santa Casa. Elegemos 1/3 do Conselho, depois demos posse ao Conselho, elegemos a mesa do Conselho Deliberativo, elegemos o provedor e o vice-provedor. Então, para nós foi uma semana de muito sucesso em prol da nossa gloriosa Santa Casa. Bom, nós vamos encerrando, queria que o Aldo se despedisse também, é sempre um prazer ter vocês dois aqui, que além de comentaristas excelentes aqui da casa, são meus amigos particulares, né? E eu fico muito contente que vocês venham aqui e participem, porque eu acho que vocês têm muita coisa para acrescentar. Eduardo, eu vou ser breve, agradeço o convite, estou ansioso aí no aguardo do próximo convite. É sempre uma honra estar ao lado do Dr. Écio Descreca, uma pessoa inteligentíssima, em que você não vê o tempo passar como foi hoje. O programa acabou e eu não senti ele passar. Mandar um abraço para o Paulo Alberto, para o Passarinho, para todos os integrantes aí do Radar Esportivo, que eu tive a honra de participar nesta sexta-feira, né? E também para o meu amigo Brito Setaporte, Uriel Vilas Boas, né? O nosso querido Macaé, né? Que me ligou hoje aqui, também desejando felicidades na Ouvidoria dos Santos. Queria deixar um abraço para vocês, um excelente fim de semana e fiquem com Deus. Muito obrigado.